Gente de Vitória hoje, iniciando essa etapa, né, do mês de julho, que nós vamos estar trazendo pessoas que têm um serviço prestado a Itabuna, devido ao aniversário da cidade. E hoje, iniciando essa etapa de julho, uma pessoa muito especial. Ele já era aguardado aqui neste quadro, mas Deus separa, né, o lugar, o dia, né, especial para as pessoas também especiais. E esse dia é um dia de muito carinho, né, que a gente recebe essa pessoa aqui hoje, que representa a nossa justiça, representa o Ministério Público em nossa Bahia, né, não só Itabuna. E ele é muito importante para a nossa cidade, é um amigo querido, uma pessoa assim que eu amo de paixão mesmo, tenho muito carinho por ele. Então, hoje eu me sinto até emocionada, né? Por muitos que estão aqui também, que passam aqui por este quadro. São pessoas que colaboram, né? Todos que vêm aqui têm uma história forte, uma história de sucesso, uma história assim que traz para a gente, né? Para quem nos assiste, traz inspirações. Então, esse hoje, ele é muito especial e está fazendo parte hoje do nosso quadro Gente de Vitória, no mês de aniversário da cidade. Ele está abrindo esse projeto, né, desse mês. E ele faz aniversário também este mês, né? Dia 19 é aniversário dele. Então está aqui o nosso querido promotor, né? Doutor Inocêncio de Carvalho. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. É muito bom você estar aqui, viu? Obrigado, Vitória. Obrigado por tudo, pelas palavras, pelo convite, pelo carinho que você tem comigo. Ah, agradecer a essa casa, né, Barbosa, assim, todas as vezes que eu venho aqui, as pessoas me dão um tratamento tão agradável, familiar, né? Eu me sinto um pouco em casa aqui, entre amigos, e é certamente por conta do tratamento, porque todo o ambiente de TV, talvez para quem não trabalha, é um ambiente que talvez cause um desconforto, né? A pessoa fica envergonhada, mas isso não acontece aqui, justamente por conta da equipe que nós temos aqui, né? São pessoas que eu já conheço já há algum tempo em Tabuna, já tivemos a oportunidade de realizar um trabalho juntos também, em sua revista. Então é uma coisa muito familiar e isso me faz muito bem, me faz sentir muito em casa, acolhido. Obrigado. E meu coração está emocionado com você aqui hoje. Porque tem pessoas que a gente tem um carinho especial, né? E vou chamar você, né? Pode ficar à vontade, é você. Você faz parte, assim, né, de um quadro de todo mundo que lhe conhece, tem um carinho por você. Você conquistou, né, esse carinho das pessoas, de todas as pessoas, quando a gente fala em seu nome, só tem elogios. Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Alguém tem uma história, um itabunense, que tem uma história que você tem, que nos representa mesmo no Ministério Público. Eu tenho uma relação com Itabuna, eu nasci em Itabuna, né? E eu tenho uma relação com Itabuna de muito amor e muito respeito, provavelmente porque eu tenha sido educado nesse sentido, né? A família do meu pai é uma família de Belmonte e vieram para cá trabalhar na feira, mas minha avó resolveu ir para São Paulo e meu pai já tinha conhecido minha mãe e resolveu ficar. Meu pai continuou trabalhando aqui, resolveu ficar por conta desse amor, né? E a família toda foi, 15 irmãos, minha avó, e ele ficou em Tabuna. Minha mãe tinha pouco tempo recém-chegada de uma cidade chamada, de um distrito chamado Mirandela, que é a Ribeira do Pombal. E meu avô materno e minha avó materna vieram também com muitos filhos, 18 filhos, e se firmaram aqui. Então essa família de minha mãe aqui prosperaram. Então, prosperaram no sentido de que aqui procriaram, constituíram família, trabalharam. Encontrou uma terra fecunda em Tabuna, né?
Então, é uma família que tem muita gratidão pelo povo de Itabuna. E eu aprendi isso como um sentimento assim de transmissão, de tradição. Os meus tios, a minha mãe, o meu pai foi transmitindo esse amor que se tem por Itabuna. E a minha relação com Itabuna, obviamente, ela não é só profissional, né? Aqui eu tive meus primeiros amigos, os meus primeiros passos, minha primeira fala, minha primeira escola. Então, e essa relação com Itabuna, eu acho que não envolve só um comprometimento de trabalho, né? É como se eu estivesse me preparando, talvez, que eu quis voltar para Itabuna, nessa coisa de, você vai estudar fora, vai passar num concurso, e você pretende ir para onde? Então, a minha carreira, naturalmente, a minha carreira é uma carreira, a carreira de membro do Ministério Público é uma carreira que vai nos levando para vários lugares. A gente começa em uma cidade menor e vai se graduando, né, até chegar em uma entrância final, que Itabuna hoje é final. Mas eu, desde o começo, quis estar em Itabuna, assim. E Eu sua que, infância, você foi a que local de Itabuna aqui que você passou a olha, infância? a minha relação sempre foi uma relação muito mais próxima com a minha família materna, né? Tios, primos, avós maternos, em razão da distância e da ausência da minha família paterna, porque em Itabuna só ficou mesmo meu pai da família dele. Então, a terra, quando o povo de minha mãe chega em Itabuna, eles se situam naquela região do bairro da Conceição. É tanto que minha família toda mora no bairro da Conceição, meus tios, meus primos, ali a região da Vila Zara. Então eu fui um menino que mesmo morando no Pontalzinho, com meus pais, eu sempre tive uma relação muito grande com o bairro da Conceição, com a Vila Zara, porque ali eu ia passar férias, eu ia para casa de vó, né? Então eu tenho uma referência muito grande com o povo dali. Eu fico dizendo, eu tenho a impressão que na Vila Zara e no Conceição todo mundo é parente, entendeu? Uma família só. Porque as pessoas, mesmo com o tempo, né, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, obviamente, de algumas pessoas, mas a gente encontra as pessoas. Você era do Conceição, né? Você morava na Vila Zara? Não, eu não morava. Minha família toda ainda mora lá, mas eu vivia por ali. Todo final de semana a gente tinha uma tradição, minha mãe nos levar para casa de minha avó todo final de semana. E as férias eu passava ali com todo mundo muito próximo, né? Tios próximos, primos próximos, primas, e todo mundo se reunia na casa de minha avó, e tinha aquela coisa da fartura da comida, do lanche, do pão, da goiabada. Minha avó tinha essa coisa assim de um carinho imenso com os netos, e tinha muito essa coisa assim do lanche, do carinho. Eu tenho uma recordação muito grande, assim, e da ordem afetiva mesmo. Pra você ter uma ideia, a casa onde meus avós moraram na Vila Zara, ainda são de minhas tias, né? Da de uma tia. E nós estamos lá, assim, frequentemente lá. Então é um espaço um tanto que cultuado como uma gênese da história desse povo em Itabuna, né? Então você tem uma base muito forte familiar. Eu sou muito grato. Eu acho que sem família eu não conseguiria muito, eu não conseguiria chegar, sobretudo pelo incentivo. É uma família, assim, vamos dizer, muito pobre, né? Essa família de minha mãe chega para trabalhar como empregada doméstica, fugindo de uma seca intensa, naquela região de Ribeira do Pombal. É um povo que veio em Pau de Arara, né, praticando o êxodo rural, uma cidade que estava surgindo no contexto, né, Itabuna, e já tinha a história do cacau. Então era um lugar que se imaginava que tinha trabalho, comércio crescendo. Muitos deles, assim, é gente de feira mesmo. Então, eu sou filho de Dona Antonieta, chamada Dona Anieta, que por muito tempo foi lavadeira, foi empregada doméstica, depois passou a ser costureira. Costurou para muita gente em Itabuna. Eu conhecia muita gente em Itabuna em razão do trabalho de minha mãe. Que as pessoas falavam assim, é filho de Dona Anieta, né? E meu pai era um vendedor de picolé, iniciou assim, casaram, construíram uma família de 4 filhos, eu sou o segundo filho. Silvana é a mais velha, Alessandro é o terceiro, e Noêmia Tessia, que é o nome das duas avós, é a caçula. E nós nos orgulhamos muito na perspectiva das relações familiares, porque dá assim a impressão assim, que foram filhos que deram certos, filhos de um casal analfabeto, né, que nunca teve um trabalho formal, sempre foi muito informal, mas que esses pais incentivaram muito esses filhos a estudar. Estudar era muito importante para eles, entendeu?
Então eu me recordo que minha mãe e meu pai iriam trabalhar e a gente ficava na casa de uma senhora no mesmo bairro e a gente ficava ali com uma espécie de creche. Ela fazia pedagogia à noite e naquela casa eu aprendi a ler e escrever ainda assim, ela informalmente, sem ser escola, essa pedagoga me ensinou a ler e escrever. Quando eu cheguei na escola para ser matriculado, eu já sabia ler e escrever. E isso me trouxe benefícios muito grandes, eu costumo dizer, né? Porque uma professora se impressionou muito com aquilo, a minha idade, já está sabendo ler e escrever, e algumas operações de matemática, e eu não fiquei nessa escola, eu fiquei muito pouco tempo, semana nessa escola. Porque essa professora, ela acabou me levando para o Colégio Divina Providência, onde ela dava aula, e ela falou de mim, a professora Lindaura Brandão. A professora Lindaura Brandão me convidou a ir à escola com minha mãe. Ali eu fiz uns testes, li um pedacinho de jornal. Ela mandou fazer uma bolinha de caneta nas vogais de todas as palavras daquele textinho, umas operações matemáticas. Ela me falou, olha, pode trazer Inocência amanhã com a roupa que ele tiver lá, os sapatos que ele tiver lá, porque a partir de agora ele é nosso aluno bolsista. É tudo por nossa conta, aqui o material escolar, enfim, ele é nosso aluno aí. E eu fui um aluno bolsista nessa condição, de uma professora que achou um diferencial, né? Então, eu tenho essa coisa assim, que tem muito Deus, mas tem muito a mão da família, sabe, nos conduzindo. E eu fiquei ali, estudando como aluno bolsista, eu fiz vestibular na época que a UESC ainda era FESP. Esse vestibular era um vestibular extremamente concorrido, embora fosse uma faculdade particular, era um valor muito irrisório, assim, era um valor pequeno, assim, me recordo. Podíamos estudar naquela escola, sonhar estudar na FESP, né? E a FESP já ficava no lugar que mas não era uma universidade pública. Eu só estudei um semestre como universidade particular, porque logo depois começou um grande movimento político mesmo, assim, que envolveu docentes, discentes, né? E mobilizou a cidade e a região e os políticos da época para estadualizar a universidade. E hoje nós temos essa UESC, né, que ela é grande, ela fomenta conhecimento, e eu tenho uma felicidade de dizer que eu retorno para ela como professor, né, estou dando aula lá, e é uma outra relação de gratidão. Eu acho que as minhas relações de trabalho é uma relação muito grande de afeto também, porque antes de estar ali como profissional, eu já estava de alguma maneira, já chego afetado de alguma maneira em outra situação, né? Por ser filho de Itabuna, por ser ex-aluno daquele lugar, né? Por ser estagiário do Fórum Rio Barbosa, que ficava ali na Praça José Bastos, né? Então eu volto para esse lugar. Como você falou, seu destino já estava escrito. Já estava escrito seu destino ali. A professora te olhou. Esse menino tem, né, um diferencial aqui. Então já te conduziu a uma das melhores escolas da cidade, né? Divina Providência. Sim, na época talvez a melhor, assim, disputava com outras, né? Eram escolas tidas como escolas de meninos de família rica e tudo. E eu ganho isso assim na condição de mérito mesmo, né? Eu nunca fui dado a ver isso como caridade. Eu fui visto como alguém que, em um olhar de educadores, de educadoras, em um olhar identificaram que poderia ser um potencial, que poderia ser alguém dedicado, que alguém pudesse fazer uma entrega, que pudesse fazer uma troca, Uma né? diferença. E aí, Realmente. os meus primeiros amigos são ali, assim, amigos, amigas, é bem nesse lugar da Escola Divina Um Providência. merecimento seu, né? Foi um merecimento. Eu sempre digo assim que tem muito Deus, tem muito família, Isso. mas tem muito esse olhar, né? Itabuna é uma cidade com uma série de problemas, mas Itabuna eu acho que é uma cidade de pessoas boas, de pessoas que querem prosperar, de pessoas que querem trabalhar, de pessoas que querem o melhor, que querem lutar pelo melhor, né? Eu às vezes faço crítica assim, porque Itabuna prosperou muito em determinado período, depois deu uma parada. Eu acho que Itabuna precisa de um investimento grande, de políticas econômicas, de incentivadoras, né? Nós temos um potencial econômico assim, que não é só agricultura, nós temos um comércio, né? Que é muito intenso. Eu acho que um investimento na perspectiva industrial de Itabuna tem uma comercialização, um fomento de instituições acadêmicas de ensino, né? Nós temos tudo aqui, nós temos hoje universidades públicas e privadas, universidades remotas,
sediadas aqui que nos oferece tudo, nos oferece direito, medicina, odontologia. Pensa que eu sou de uma época, eu entrei na universidade em 89, que os filhos não estudam fora, porque Itabuna não oferecia. Então, se é claro que esses polos educacionais, eles fazem pesquisas antes, né, para se sediar em um lugar. E aí eu fico pensando quantas faculdades particulares nós temos sediadas e já bem instaladas em Itabuna, com histórias, fazendo história, reproduzindo, devolvendo o sujeito para suas regiões já capacitados, profissionais. Então isso indica que Itabuna é um potencial muito grande, é imenso, né? Acho que maior do que a gente imagina. Eu acho que merece Ela mais. sempre foi assim, né? Sempre foi Ela assim. sempre foi assim, com esse povo assim forte. Itabuna sempre teve um povo que me impulsionou, Isso. que acreditava, sabe? Isso. Amigos que incentivavam, amigos jovens que leva o outro, né? que levam o outro e tudo. Verdade. Então, eu tenho muito assim, a minha história com Itabuna é uma história muito de gratidão. Aí, com certeza, quando a gente recebe, a gente quer dar também. Você receber, você quer também impulsionar outras pessoas. E a minha construção enquanto sujeito é muito isso, né? Meu pai tinha muito essa coisa assim da gratidão mata a afeição e gratidão mata a afeição. Então as pessoas que fazem por mim um gesto carinhoso, sabe? Um afeto, um afago, uma palavra. Eu já fico bastante grato por isso, por acreditar. Eu agradeço muito ao povo de Itabuna, porque em Itabuna eu percebi que era possível se fazer acreditar no trabalho da gente, né? Então, dentro de Itabuna, eu acho que eu fui acreditado por pessoas dentro de uma escola, assim, aquela história assim, pode botar fé em você, que eu tô botando fé em você, você não tá sozinho, né? Coisa linda, né? E dentro Isso, do né? trabalho também foi assim, dentro do Ministério Público, sabe? Então, quando as pessoas falam, eu confio em você como promotor, eu confio, eu gosto de você como pessoa, né? Eu tenho certeza que isso é um retorno de um trabalho de comprometimento, porque não é gratuito, né? Tem que haver um comprometimento, uma relação, uma troca, uma história, mostrar-se do que é capaz de fazer, né? E então eu quero devolver tudo isso para Itabuna. Itabuna me deu muita coisa. Então quando eu digo assim, Itabuna me deu uma riqueza de acolhimento familiar. Eu acho que eu sou grato a Itabuna pelos meus ancestrais, entendeu? De acolhimento familiar, de se constituírem aqui, de nascerem aqui, de viverem aqui, né? De dar condição de viver aqui. Então, eu acho que eu tenho esse sentimento de gratidão. Então, quando meu trabalho repercute, quando as pessoas me procuram, quando elas na rua me abordam carinhosamente, inclusive dizendo da confiança que ela tem no meu trabalho, no Ministério Público, primeiro que eu acho que o trabalho do Ministério Público é um trabalho de convencimento, de confiança, né? Quando a gente, isso a nível nacional, quando a gente vê, há uma pesquisa que ela é feita todo ano ela é feita, por um determinado instituto, as perguntas são as mesmas para verificar quais são as instituições públicas e privadas mais creditadas no seio social, né? E tá bom, o Ministério Público está sempre ali em terceiro lugar, né? Quando a gente compara que são N instituições, né? Tá em terceiro lugar é uma posição muito boa, é uma posição de muita participação do confiança. Ministério Público na vida do ser humano é muito importante, né? Sim, e é até bom aqui que a gente abra um espaço para falar sobre essa questão do como se o papel do Ministério Público. ele fosse aquele órgão que ele dá aquela sustentação às pessoas, né? Olha, eu acho que é um órgão extremamente importante, tem sede constitucional. Eu acho que o que mais transmite, o que a mídia mais transmite do Ministério Público, o que as pessoas mais conseguem compreender do Ministério Público, é aquele órgão que o promotor de justiça é o dominus da ação penal, é o titular da ação penal, representando o Estado. Então, quem praticou o crime, o Ministério Público vai denunciar, vai reunir provas daquele crime, busca a condenação. Essa é uma percepção equivocada, ou talvez, ainda que certa, ela é recortada. Né? Ela não mostra toda uma verdade do que é o Ministério Público, né? Porque às vezes a gente ouve assim, porque o Ministério Público é um órgão que persegue pobres, negros e tal. Não, não é isso, porque
O Ministério Público é muito maior do que esse que é o titular da ação penal. O Ministério Público não é só um órgão atrelado ali à perspectiva de uma segurança pública, né? O Ministério Público, ele é guardião da Constituição. Defesa, né? Ele defende a Constituição, defende a ordem social, defende a cidadania, promove o bem-estar social. Então, o Ministério Público, ele tem uma atribuição que é de inclusão. Então, quando a gente pensa assim, olha, o Ministério Público pode ingressar com alguém que precisa de uma cirurgia, de uma assistência de saúde, e o poder público tem negado, tem sido negligente, né? A proteção da criança e do adolescente, a proteção da criança e do adolescente que precisa de uma escola, e de uma escola específica, porque a criança tem alguma dificuldade, de um acompanhamento específico, né? Da mulher, que o Ministério Público hoje luta, é uma luta muito grande em defesa dessa mulher, né? Instituída ali uma política que é na ordem legislativa, que é na ordem de atuação no judiciário, né? Então o Ministério Público, ele tem uma atuação nas questões políticas, né? Lindo, bonito do poder, da defesa do bem público, né? Das verbas públicas, da boa aplicação, da promoção de desenvolvimento humano, né? Então, nas varas de família. Então, quando eu digo que o Ministério Público é um órgão de inclusão, é um órgão de justiça, mas é um órgão que ele não se restringe, né? Até porque quando a gente fala dessa República Federativa constituída de 3 poderes, embora cada um independentes, autônomos, com suas funções muito definidas em lei, em dado momento elas se confundem porque tem atividades anômalas entre esses 3 poderes. Eu estou dizendo que o Legislativo pode julgar alguém, né? Que o Judiciário vem legislando, quando a gente fala de jurisprudência, de ativismo judicial, né? A gente tem também essa possibilidade do Judiciário constituir posicionamentos legislativos, e isso de alguma maneira virá, se não lei formalmente, né, virá uma realidade legislativa sem que a lei tenha tramitado pelo Legislativo. Então eu digo que todos esses órgãos, eles são órgãos, sim, de produção de política. E quando a gente fala de política, a gente fala de república, de coisa do povo, de coisa de todos, né? Então o Ministério Público, ele tem um assento nesse lugar de perspectiva também de natureza política, que é uma promoção de bem-estar. Do bem-estar, isso que eu ia falar, para o indivíduo, né? É isso. Quantos anos como promotor? E assim, como é que foi, né, chegar até aqui, né? Foi uma escolha? Você já pensava, eu vou ser um promotor, né, quando era garoto, né? Eu disse dessa questão desse olhar, né? Das pessoas olharem, das pessoas estenderem, das pessoas orientarem. Então, quando eu saí do ensino médio, que na época chamava segundo grau, né? Fui muito incentivado pelos professores em fazer direito, que eu tinha perfil para direito. E naquela ocasião eu fiz direito aqui na FESP, e fiz psicologia, porque eu sonhava em ser psicólogo desde muito jovem. Eu sonhava em ser psicólogo, e eu fiz psicologia na Federal. E aí eu acabei passando nos 2 vestibulares, e meu pai já disse que eu não ia para Salvador por algumas questões, né? Eu tive um pai que cheirava a boca da gente quando a gente chegava da rua, para saber se tinha indícios de droga, né? Enfim, não queria que a gente estudasse à noite. Então, meu pai já disse que eu não ia para Salvador, que ele não tinha condição de me manter ali em Salvador. Nós não tínhamos família em Salvador, sempre família, né? Não tínhamos família em Salvador. E que eu iria fazer, se eu quisesse estudar, eu iria fazer direito. E aí eu comecei a fazer direito ali. A gente estava no limiar de um novo século, né? Que estava terminando ali de uma nova década, estava terminando ali 88, 89. Nós tínhamos, em outubro de 88, uma nova Constituição. E aí eu fui sem saber isso, que o direito estava mudando, a nação estava mudando, sob a sede de uma Constituição cidadã, que também trazia essa política de minorias. Enfim, começa ali um pouco da minha história, e eu entro na FESP, fiz o enfrentamento de algumas greves de mobilização para o processo de estadualização, para que ela se tornasse pública. E aí eu saio da FESP ali por volta de 95. Seu pai chegou ali, veio formado? Meu pai chegou, meu pai faleceu, já era promotor de justiça, coisa né? boa. Minha mãe ainda é viva, mora comigo, né? Então, quando eu saí dali, na UESC, a UESC foi uma grande experiência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiário no Ministério Público, estagiário voluntário.
E eram promotores que também tinham laços com Itabuna, não estou mais em Itabuna ainda, posso citar a doutora Cleusa Boida, né? Eu posso citar a doutora Saramandra, que era aqui da nossa região, e me convidam na condição, ambas eram minhas professoras, promotoras, e me convidam para estagiar no Ministério Sempre, Público. né? Um professor de olho. E ali eu fiquei uma boa parte do curso oferecendo denúncia, me manifestando em processo. Eu assinava, elas elogiavam muito meu trabalho, eu levava processos para casa e discutia com elas e devolvia processo, eram processos físicos, inclusive. E aí, terminando o curso, doutora Cleusa e doutora Sara ficaram dizendo: você tem que ser promotor, você tem que ser promotor, né? E aí eu acabei, nessa oportunidade, indo para Salvador estudar para concurso. E o primeiro concurso que eu passei foi delegado de polícia. Mas eu achei que eu não tinha tino para delegado, que eu não ia ser um bom delegado. E eu já estava inscrito no concurso do Ministério Público, eu já tinha acabado de perder em uma prova oral do concurso de juiz, que eu fiz, perdi na última fase. E aí percebi que estava dando certo. Estava dando muito certo, assim, que era indo. possível, que o caminho era aquele. Coisa linda, né? E aí eu acabei nem indo fazer academia da Polícia Civil, porque eu estava certo que eu não queria ser delegado, né, na minha cabeça. As pessoas dizem assim: como você não tem nada, você é concurseiro, desempregado, você vai abrir mão, já tem uma coisa certa. Sim, ter essa certeza que não era aquilo, né? Não era aquilo, Geralmente assim, com todo respeito, né, um trabalho difícil de delegado. Geralmente as pessoas pegam logo, primeiro que passa, né? Mas eu não quis, eu não fui fazer academia, eu acreditei que poderia ser outra coisa, né? Então veio com o Ministério Público, já comecei ali a passar bem, a ficar bem classificado nas fases, né? E as duas ex-professoras também me dando suporte em Salvador, elas já estavam morando em Salvador, promotoras em Salvador. Então venha pegar peças aqui, venha pra gente discutir como é que pode ser a prova oral e tal. E eu tive esse suporte das duas professoras e eu acabei passando no concurso do Ministério Público em 96, né? Então, eu já estou aí com 28 anos, indo para 29 anos de Ministério Público. Daqui a pouco já são 3 décadas de Ministério Público. Eu já tenho mais da metade da minha vida promotor de justiça, né? Então, nessa época, eu passei no concurso e fui para uma região do oeste da Bahia chamada São Desidério. Eu fiquei 1 ano em São Desidério. Depois fui removido para uma cidade chamada Queimadas. Foi a primeira cidade. São Desidério, a primeira cidade. Eu fiquei 1 ano em São Desidério. E depois eu fui promotor de São Desidério. Depois eu fui para uma cidade chamada Queimadas, que fica ali a 200 quilômetros de Feira de Santana, entrando por Serrinha ali. Aí eu fiquei 3 anos em Queimadas e depois vim para Ibicaraí, que foi uma grande escola, que foi um acolhimento imenso. Eu aprendi muito do que é ser promotor na cidade de Ibicaraí. Titular, né? Eu fiquei 15 anos na cidade de Ibicaraí, como promotor da cidade de Ibicaraí, né? Lá eu tive filha. A minha filha nasceu em Ibicaraí, minha filha deu os primeiros passos, as primeiras palavras na cidade de Ibicaraí. Então, é uma cidade que me marcou muito, né? Eu gosto muito de Ibicaraí também. Então, é um povo muito acolhedor, é um povo é uma amizade muito grande, assim, que eu fiz naquela região. Tenho uma relação afetuosa com Ibicaraí, recebi o título de cidadão ibicariense. E em final de 2011, eu vim trabalhar em Itabuna como titular de Itabuna. E eu cheguei na condição de promotor de justiça do patrimônio público, não sei se me recorda, era combate à improbidade administrativa. Eu tive um trabalho muito intenso na época. Eu tive um trabalho intenso, assim, sabe? De muita atenção, que foi um trabalho de grande movimentação pelo Ministério Público, de movimentação de natureza jurídica, com afastamento de políticos, né? Com disponibilidade de bens, né? E ali eu acho que o meu trabalho ganhou uma repercussão, né? Assim, de atuação como promotor. E eu fui ficando em Itabuna, né? Fui ficando. Passei por crime, fiquei um tempo trabalhando no crime. Logo que eu passei no concurso do Ministério Público, em 97, eu passei para professor universitário, né? Então eu participei dessa política de expansão do curso de Direito nas públicas na Bahia. Só tínhamos na Federal, na Católica, que é privada, e na FTC, e na UESC, que era uma recém-pública, né? Era uma universidade recém-pública. Então, quando eu fui aprovado para professor na UNEB, era um momento que o governo do estado estava expandindo o curso de Direito para todas as universidades públicas estaduais.
E eu passei por todas elas, assim, só não passei pela UESB, infelizmente, mas eu depois fiz concurso para a UFES, dei aula na UNEB por volta de 8 anos, depois fui para a UNEB, para a UFES, e fiquei quase 20 anos, e agora eu sou recém-chegado na UESC. Então, até então, eu só não passei pela UESB, mas tenho essa experiência de professor, sempre no curso de Direito, de formar gente. Tive a felicidade e a honra, né, de ser convidado e ser um dos colaboradores das faculdades privadas do curso de Direito de Itabuna, que tem um papel importantíssimo na nossa região, né, de promoção, de formação de cidadão e tudo. E eu fiquei por muito tempo, mais de 10 anos, dando aula também nas privadas. Então, também é uma forma de devolver o que fizeram por mim, né? É fazer por alguém, incentivar Você tem esse alguém, olhar né? hoje, quando você vê um aluno que tem assim esse perfil também, você chega também nele. Eu vejo aluno que ficava juntando dinheiro para fazer um lanche na cantina e hoje tem carrão e tudo, sabe? Fico muito feliz e tal, porque está ali trabalhando, atuando, né? Em suas opções de áreas diversas, a gente na vara de família, a gente na vara de trabalho, a gente na vara do crime, né? Então, isso me traz muita felicidade, porque é assim que a gente devolve e dá continuidade à história de Itabuna, né? Em dado momento eu vou deixar de ser promotor, em dado momento eu vou deixar de existir, mas há de ter as pessoas, né, que herdam nossa sede, que saciam das nossas águas e tal, e precisa continuar navegando, Plantando, né? conduzindo Itabuna, né? Eu penso muito nisso, porque Itabuna é nossa, né? Minha filha hoje não mora em Itabuna, estuda fora. Mas eu falo, se você se formar e quiser vir trabalhar em Itabuna, eu vou ficar muito feliz, porque Itabuna e Bicaraí, assim, que é uma retomada de história, de gênese, sabe? De representatividade, de representação mesmo, que eu tenho essa questão regionalista. Eu digo, professor, eu sou da roça, eu sou de Itabuna, eu sou do Cacau. Quase 3 décadas, né, na promotoria, atuando como promotor. Qual foi o momento na sua vida, assim, que mais te marcou, como promotor? E também, qual é o teu sonho agora, né? Vou fazer 2 perguntas, né? Chegar até aqui e se é um homem de sucesso, ser um homem de sucesso. Nesse Você caminhar. representa a nossa gente. Eu tô aqui, você está conversando, eu tô aqui, a cabeça tá assim, ó. Sabe? A emoção de estar aqui contigo também é muito forte. Eu sonhei por este momento estar aqui Oh, contigo. Eu que lindo! pensava, sabe, que trazer gente assim do seu perfil, né, no nosso programa é muito interessante. As pessoas ouvirem histórias como a sua também, né? É muito forte isso, né? Eu não acredito em coincidência, eu tô aqui pensando que eu não sei bem o ano que eu ficava da sua revista Vitória. Essa revista ainda circula muito, elas estão nos consultórios médicos, nos consultórios odontológicos, as pessoas fazem foto dela e mandam pro meu zap, as pessoas me encontram, eu li uma matéria de uma revista e tal, falando de você, você deu entrevista e tudo. E aqui eu tô me recordando que eu tenho a impressão que foi também no mês de julho, que foi próximo do Dia da Foi Cidade, sim, né? foi. E a gente agora faz esse reencontro, né? Que também é próximo do Dia da Cidade. E eu tenho certeza que não foi planejado, né? Não foi planejado. Não foi, verdade. Não foi planejado. Nesse interim, eu também volto a estudar em Itabuna, né? Já promotor de justiça, já pai. Eu retomo aquele sonho de ser psicólogo. E aí eu fui fazer psicologia em uma faculdade particular que eu também dava aula. E eu me formei ali como psicólogo, né? E acho que isso me ajudou muito na condição de pai, de pessoa, de promotor, né? Quem é promotor de justiça só pode ser, além disso, professor. É a única outra profissão que pode ser acumulado com o cargo de promotor é o de professor. Então eu sou professor e gosto desse lugar, gosto de ambos os lugares, né? Eu costumo falar assim, que é um lugar de fala, mas também é um lugar que você pode dar fala para o outro, falar pelo outro, né? E também é um lugar de muita escuta, né? Como eu tenho uma paixão pela psicologia, você falou assim, de um sonho, né? Eu acredito que em dado momento eu quero ser psicólogo, ainda que por um curto tempo, mas eu quero ser psicólogo, né? Eu quero muito ser psicólogo. E eu costumo dizer que eu gostaria de ser psicólogo
específico de um tipo de público. Do tipo assim, atender só mulheres de violência doméstica, atender só crianças vítimas de abuso sexual, atender só homens e mulheres da LGBTQIA+. Eu vim estudando, ainda não sei exatamente o que, mas eu vim estudando muito para, se Deus me der a oportunidade de vida, ainda me tornar psicólogo. Ainda que seja depois de uma aposentadoria compulsória, como promotor, como professor e tal, né? Eu gosto de manter a minha lucidez. E eu acho que envelhecer bem, isso é importantíssimo para mim. Envelhecer bem, Vitória, é envelhecer atualizado. É fazendo leituras, é compreendendo o mundo, né? Não viver, né, de uma bagagem de recordações e história, né? O futuro está aí para todos. E o presente está nos desafiando o tempo todo. Então, independente de idade, o que eu quero é estar desafiando o meu presente, com 70, com 80 anos, né? Tendo saúde e me projetando para o futuro. Então, eu acho que envelhecer bem é envelhecer nessa condição de estar atualizado, de estar fazendo as leituras, de estar aceitando as mudanças, compreendendo, de ser uma referência de passado orgulhosamente, mas também não deixar de ser uma perspectiva de futuro, né? Então, eu sou uma pessoa que eu nunca paro de sonhar. Eu costumo dizer que os meus sonhos dão certo, né? Meus sonhos dão certos. Eu acho que os meus sonhos são compartilhados por muita gente, que muita gente ajuda que dê certo, né? Isso aí já deve ser a mão de Deus. Eu me sinto eu me sinto um sujeito muito de Deus. Eu me sinto um sujeito muito abençoado por Deus, muito, mas você é um escolhido, né? Sou uma pessoa de fé, sou um homem de fé. Então eu penso muito em um dia me tornar psicólogo, porque eu já caminhei para esse lugar, já fiz academia, já formei. Mas eu quero eu quero atuar como psicólogo. Isso é um sonho, isso é um projeto, né? E não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero fazer algo. Ajudar as pessoas. Eu quero fazer algo, isso gratuitamente, mas contribuindo para, se não uma vida melhor, momentos melhores para as pessoas. Eu acho que as questões emocionais e mentais é o grande mal que está acontecendo da nossa contemporaneidade e as pessoas não estão dando importância. Inclusive, nós temos um déficit muito grande quando se fala de saúde mental, de tratamento de saúde mental, né? Parece que só se cuida das questões físicas e as doenças mentais elas estão sendo ignoradas, banalizadas, né? Vilipendiados os que delas padecem, né? Tentando resolver tudo na ordem do campo religioso e não é, né? Não é. É uma questão da ciência que merece destaque tanto na perspectiva científica quanto na atuação médica, da intervenção, inclusive, da saúde pública. Isso é importante, até um alerta para a cidade de Itabuna, né? A gente não tem hoje nem mais manicômio judiciário, né? Hoje as pessoas chegam ao surto, elas não têm nem para onde ir. Não se sabe para onde levar um familiar que surtou, né? Um doente que sofre de uma enfermidade mental. E sem contar que ainda é muito estreita a oferta de serviços psiquiátricos. Psiquiátrico, eu digo, é do neuro, é do psiquiatra e também do psicólogo em sede gratuita, né? Então, eu gostaria muito de colaborar com isso um dia. É um plano, é um projeto meu. Ainda não sei bem como, mas quando chegar a hora, certamente eu vou receber a luz, o direcionamento de como pode ser, né? Uma pergunta foi sobre o sonho, uma outra pergunta foi sobre... Como foi chegar, né? Essas 3 décadas, né? Te marcou nessas 3 décadas, eu tenho muitas histórias como promotor de justiça e como professor que me marcaram muito, né? E tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que não aconteceria só sendo professor e também talvez não aconteceria só sendo promotor. Então, são momentos que agregam esses 2 lugares e que, por conta de agregar esses 2 lugares, é que talvez isso tenha ocorrido, né? Então, eu tenho uma felicidade muito grande e isso me orgulha muito. Orgulho como um sentimento saudável, né? Que é importante isso. Porque as pessoas falam, ele é orgulhoso, como se fosse uma coisa meio negativa, né?
orgulho de pobre, não sei o que e tal. As pessoas utilizam essa expressão de uma maneira às vezes equivocada. Eu falo para minha filha, você é um orgulho. Então é orgulho nesse sentido aí, né, de nos trazer felicidade. Então eu sou muito orgulhoso de alguns projetos e parcerias que eu realizei e que me fizeram muito felizes, né? E que é uma felicidade alheia, mas que lhe traz uma felicidade também, que eu fiz parceria com muitas escolas em Itabuna, eu fiz parceria com faculdades em Itabuna, eu fiz parceria com instituições em Itabuna e fora de Itabuna, né? E eu, na condição de estudante de psicologia também, naquela ocasião, né, fui muito dedicado ao estudo da psicologia da família, e a gente acabou levando conduzindo um projeto que foi legalizando as relações de amor, sabe? As relações familiares. Então isso começa... Esse projeto Família Legal, né? É um projeto Família Legal. O projeto Família Legal foi um projeto que ele começou ainda em Bicaraí, com a Faculdade de Montenegro. Eu dava aula na Faculdade de Montenegro, né? E por a turma de secretariado executivo. Isso na década ainda de 90. E a gente teve a grande ideia de fazer um casamento coletivo organizado por aquelas alunas, né? E nós organizamos tudo, assim, do salão de beleza, dos homens, das mulheres, os barbeiros para os homens, as roupas de noiva, a cerimônia, fiz parceria com buffets. E a gente fez um casamento para mais de 100 pessoas. Lá em Bicaraí? Lá em Bicaraí, foi o primeiro. Meu Deus, coisa linda, Foi né? o primeiro casamento, né? E ali tinha gente de diversas ramificações. Entre os casais tinha pessoas de assentamento de sem terra, né? Então, e como isso depois prosperou, porque eu vim para Itabuna e essa semente não morreu, porque eu acabei indo dar aula nas faculdades particulares e a gente acabou celebrando um casamento com 101 casais na Praça José Bastos, em frente à faculdade. Tudo organizado pelo Ministério Público, por mim, por alunos daquela casa, pela própria instituição, salão de beleza que se envolveram, profissionais de Itabuna que acreditaram no meu trabalho, no meu sonho, e também promoveram isso, né? Buffets. Então, quando a gente vê isso, assim, motéis que davam Os brindes pro dia da cerimônia, para sorteio, para passar lua de mel no motel em Itabuna. Então, assim, eu acho que isso não era um sonho só, sabe? Era um sonho que foi contaminando, afetando mais gente. Vidas, né? E a gente fez várias edições, muitas edições, muitas edições. O primeiro foi na rua, na praça, né? O maior também foi na praça, 111 casais, mas fizemos casamento em escolas públicas em Itabuna. Dentro das faculdades nós realizamos. E quando foi em 2011, entre 2011 e 2012, né? Desde quando eu estudo, a gente fala de família, que tem o direito das famílias. Na minha época era direito de família. Família era essa visão de uma relação monogâmica, de uma relação heteroafetiva, necessariamente reconhecido pelo Estado através de um casamento. Fazia uma relação entre filhos legítimos e filhos não legítimos. Os filhos não legítimos eram filhos extraconjugais, eram filhos de relações espúrias, e filhos legítimos eram aqueles filhos dentro do casamento, né? E aí, assim, é óbvio que a Constituição mudou tudo isso. A Constituição disse que não existia só um tipo de família, existia a família da união estável, a família monoparental, que é essa família da mulher, produção independente, ela e o filho, do homem, produção independente, ele e o filho. Então a Constituição de Direito deixou vazar uma espécie de que não existe só um tipo de família. E aí a doutrina, os operadores do direito, a jurisprudência foram criando e dando lugar a outros tipos de família, e aí a gente acaba em 2012 celebrando o primeiro casamento coletivo do Brasil em Itabuna, do Brasil, mas foi em Itabuna o primeiro casamento coletivo homoafetivo. Temos até imagens aqui. Ô, Rafa, passa aqui, por favor, as imagens. Aquele ali foi... Aquele ali já foi uma ramificação do que a gente fez em Itabuna, né? Esse aí já foi quando o Ministério Público reconheceu o projeto que nós desenvolvíamos em Itabuna como um projeto institucional do Ministério Público.
Então nós começamos timidamente em Itabuna, celebramos o casamento de 3 casais, mas era coletivo sim. Doutor Valdir, na época se exigia uma autorização do juiz para a pessoa do mesmo sexo contrair o matrimônio. Então não era como o casal heterossexual que vai no cartório e entrega a documentação, faz um processo de habilitação. Tinha que ter uma autorização do juiz autorizando o cartório receber os documentos para aquele casal homoafetivo. Então, até tem uma pergunta aqui, né, sobre essa relação, dessa parte burocrática, né, da documentação. Então, tem uma diferença, então. Não há diferença nenhuma. Sim. Não há Se diferença existe nenhuma. alguma diferença. São os mesmos documentos exigidos Sim. para um casamento heteroafetivo ou homoafetivo. Na época, a diferença era o seguinte: para um cartório receber o processo de habilitação de um casal homoafetivo, o juiz tinha que determinar a expedição de um alvará autorizando que o cartório recebesse aqueles casais como pretensos nubentes. Era algo novo também. Era né? algo novo. É isso. E aí, doutor Valdir concedeu os alvarás, quando a gente pediu o casamento coletivo, e aí nós reunimos a força em Itabuna. Itabuna é uma cidade de muitas parcerias. Itabuna é um lugar solidário, de gente boa, de gente acolhedora. É verdade. Né? Então, Itabuna, muitos profissionais de Itabuna foram se comprometendo com isso, e nós realizamos um grande casamento homoafetivo na cidade de Itabuna, em um grande buffet em Itabuna, no Góes Calmon, com tudo promovido pelos parceiros, né? A festa, o bolo, vestido de noiva, vestido de noivos, né? E nós celebramos esse casamento ali, e o doutor Valdir teve a ideia de comunicar ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de que tinha acontecido o casamento coletivo em Itabuna e que ele tinha expedido os alvarás. Menina, meses depois, o CNMP determinou, através de resolução, que todos os cartórios do Brasil recebessem esse casamento homoafetivo sem necessidade da expedição de um alvará pelo juiz. Então nós somos uma referência. Nós somos uma referência, né? E quando eu começo falando dessa questão do projeto de casamento, 101 casais casando, heteroafetivo, depois a gente passa a reconhecer as uniões estáveis, porque tem gente que não quer casar. Tem criança envolvida também, né? Sim, tem gente que não quer casar, mas fala, não, doutor, eu quero reconhecer uma união estável, eu quero fazer a escritura da união estável. Então, no nosso projeto também contemplava as pessoas que não queriam casar, mas queriam fazer a união estável. Então, nós realizamos as uniões estáveis. E nós também celebramos os casamentos heteroafetivos. Então, quando se fala em matéria, como eu sou tocado muito pelo amor, eu acho que um orgulho muito grande na minha carreira como promotor de justiça, que também agrega o ser professor, foi trazer esse momento de felicidade para milhares de pessoas. E somar todas as edições, nós casamos mais de 1000 pessoas nesses projetos, entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos distintos. Então foram mais de 1000 pessoas casadas dentro desse projeto. Legalizadas. Legalizadas, né? E um momento de felicidade mesmo, de intensidade. Essa imagem que está aí foi quando o Ministério Público resolveu institucionalizar, chamar para si, transformar um projeto que eu desenvolvia num projeto do Ministério Público. Então, eu recebi uma homenagem na primeira cerimônia do casamento coletivo homoafetivo na cidade de Santa Amaro, né? Nós tivemos a felicidade da presença da família Cano aí. Foi no Teatro Cano que a cerimônia aconteceu, com a presença de toda a cúpula do Ministério Público, a Procuradora-Geral na época, doutora Lívia, que hoje milita nessa área da inclusão dos negros e da comunidade LGBTQ+. Então, ter transformado esse sonho em um trabalho que também tornou-se institucional, né? E ter levado felicidade para tanta gente. Quando a gente desenvolveu esse projeto nas escolas, Vitória, ainda teve uma coisa importante, porque a gente atuou nas escolas com demandas de meninos e meninas da escola que não tinham o nome do pai no registro, que tinha um pai que não dava pensão alimentícia. Então nós começamos a ingressar com as ações nas relações familiares, dando suporte, uma assistência jurídica a alunos de escola pública daquela escola que nós estávamos ali desenvolvendo o projeto. E tem uma história que me tocou muito em uma dessas escolas, e era um aluno que ele não aceitava que chamasse ele pelo sobrenome dele que estava na certidão de nascimento. Então, vamos imaginar assim, né? João Soares Silva.
Ele não queria o Soares Silva, ele não queria ser tratado assim. Nas redes sociais dele não tinha o nome, era um outro sobrenome. O sobrenome que ele queria era o nome dos pais afetivos. Porque ele residia com a senhora e com o senhor, desde muito criança, filho de uma empregada doméstica do casal, que a empregada doméstica teve o filho ali, depois resolveu ir embora, casou-se, teve outro filho, mas deixou os filhos com os patrões. Deixou o filho com os patrões, porque os patrões já tinham adotado assim como filhos, né? E o tempo passou. E esse menino sonhava em ser adotado. Esse casal já era um casal de idosos. Os filhos do casal não apresentava nada de contra, era a favor dessa adoção, né? E quando a gente faz contato com essa mãe biológica, ela disse que ela tinha dado o filho dela para eles, mas não para eles serem os pais. Então que ela jamais tiraria o nome dela da certidão de nascimento dele, né? E aí esse menino acaba que de uma certa maneira se desentendendo com a mãe biológica e tal. Os pais queriam muito, os pais do afeto, né? O pai e a mãe, os ex-patrões da mãe já o tinha como filho, ele tratava de mãe e pai, e a gente acabou ingressando com uma ação de adoção multiparental, porque já se falava da multiparentalidade. E a multiparentalidade é que esse menino, eu falei para ele, se sua mãe não quer, a justiça não pode obrigar ela a lhe dar para adoção. Mas, ainda que ela não queira, é possível que a justiça reconheça como pai e mãe esses pais que você já tem no lugar do afeto. Porque a gente, do direito, da jurisprudência, foi afastando o critério consanguinidade para definir família e foi se sediando mais no terreno da afetividade. Então, distancia a consanguinidade e o critério maior passa a ser a afetividade. Então, ainda que ela não queira, o afeto, a relação de amor paterno e materno que você tem com esse casal é um fato real. A justiça só vai legitimar isso. E a gente ingressou com uma ação de adoção com multiparentalidade. Esse menino passou a ter 2 mães na certidão de nascimento e passou a ter o pai, que ele não tinha pai, né, biológico no registro. Então ele tem um pai do afeto e passa a ter 2 mães. E eu falei assim, você pode talvez achar estranho ser uma pessoa que tem 2 mães. Alguém pode lhe questionar, por que você tem 2 mães no seu documento? Mas você vai poder contar orgulhosamente sua história. Porque eu fui muito amado e fui muito desejado a ponto de uma só não me bastar. E aí, quando eu falei aquilo, ele uma linha de conforto, sabe? Mudou. Ele falou, não, de fato, é muito estranho, as pessoas vão perguntar por que 2 mães e tal. Eu falei, não, mas você tem uma resposta, você é amado, você é desejado, né? Não lhe bastou. O mundo lhe deu mais, porque ele deu mais amor do que as outras pessoas que só têm uma mãe e um pai. E ele prosseguiu na vida dele, hoje ele já é um rapaz, faz o ESC, me encontra. Eu sabia que poderia, né, colocar 2 mães. Pode, 2 mães, 2 pais, né? Nós já estamos na geração da multiparentalidade e que nós desafiamos a ciência, o direito desafia a ciência. Mãe e pai está para além da biologia, está para além da genética, né? A relação maternidade e paternidade, ela se dá nos laços sociais e ela se constitui nesse terreno, nesse espaço. Então, acreditar nisso, estudar isso e contribuir para o bem-estar familiar de milhares de pessoas, eu acho que esse é o meu grande orgulho como promotor, como professor e eu acho também como itabunense. Que maravilha, viu? Um homem que planta, né? Porque quando a pessoa pergunta assim, você tem muito orgulho de tantas ações civis públicas que você entrou? Por exemplo, quando eu cito, hoje nós temos em Itabuna o Candinha Dória por atuação do Ministério Público. Parece que as pessoas esqueceram isso. Nós temos hoje o Candinha Dória por conta do Ministério Público, que foi uma obra que ficou muito tempo parada, abandonada pelo governo do estado, pelo governo municipal, né? A ponto de um prefeito devolveu a terra e a obra toda para um outro prefeito que havia doado a terra naquela ocasião. E aí o Ministério Público entra na luta, né? Na luta de desfazer esse ato administrativo
de devolução, de reatar essa obra para o povo, para o público, né? E depois obrigar o governo do estado a fazer o investimento a ponto de entregar a obra para o povo, que era a cultura. Então, eu tive a oportunidade de conhecer Candinha Doria em vida, né? Como ali coordenadora do Centro de Cultura. Eu, antes de ser promotor, eu tive a oportunidade de ter sido amigo de Candinha Doria, porque eu fiz teatro, eu fiz dança, então eu ia para o Centro de Cultura, era um lugar que eu gostava de frequentar, então eu conheci Candinha Doria. Orgulhosamente, o nosso espaço se chama Candinha Doria, né, que eu sou muito feliz por isso também, mas o Candinha Doria foi uma luta do Ministério Público, eu como promotor de justiça, para que ele se tornasse uma realidade de Itabuna. Como diversas outras, né? Instituições públicas investigadas, políticos investigados. Mas quando as pessoas falam assim, você consegue ter orgulho disso? Olha, Vitória, a gente tem orgulho daquilo que a gente fez e é possível continuar fazendo de novo. Certo, né? E fazer de novo, né? Então, assim, o que gera essas ações é a improbidade, é a desonestidade, né? É o abuso econômico, é o abuso político. Isso é feio. A gente faz para tornar-se melhor, mas isso é feio. Casar muita gente, celebrar casamento, reconhecimento de paternidade, é uma coisa que eu fiz e eu quero fazer mais milhares, né? Essas ações que eu ingressei, que eu digo assim, eu tive repercussão, no meu trabalho teve repercussão no patrimônio público em Itabuna. Esse trabalho eu gostaria de não ter necessidade que o Ministério Público faça novamente. Né? Então não tem por que ter orgulho. Né? Orgulho é daquilo que você fez e gostaria de estar fazendo e diria, faria de novo. Eu hoje quero casar mais 1000 pessoas. Coisa linda, né? Nós chegamos ao final do programa. E que pena você ser o dia inteiro falando contigo aqui. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para Itabuna. Sua mensagem aqui hoje, né, como esse homem que você representa Itabuna. Você representa isso aqui. Itabuna é um lugar que eu sinto, que eu sigo amando, né? É aquele lugar que eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar, eu tenho dificuldade de deixar Itabuna. Né? Já tive a oportunidade, proposta de trabalho como promotor de justiça de ir para outros lugares, para assumir promotoria na capital e tudo assim, e eu nunca vou. Minha filha agora morando em Salvador, estudando em Salvador, eu vou ficar com sua avó. Primeiro que minha mãe disse que ia morrer em Itabuna. Né? Ela diz isso, eu quero morrer em Itabuna, não quero seguir neta nenhuma. Então, por minha mãe gostar tanto de Itabuna e quer estar em Itabuna, eu acho que, por motivo de gratidão por tudo que minha mãe fez, na condição de se pensar um bom filho, é estar em Itabuna com minha mãe. Mas não é só isso, né? Eu quero me manter em Itabuna porque eu ainda tenho uma grande esperança de ver uma Itabuna maior, mais desenvolvida, com a possibilidade de trabalho para todos, de educação para todos, né? De pavimentação para todos, de maior respeito ao povo de Itabuna. E eu sempre acho assim que de alguma maneira posso colaborar, ainda que seja nas linhas transversais da educação, nas linhas transversais de estar propondo ação junto ao judiciário, né? Mas eu quero continuar seguindo, me sentindo pertencido a Itabuna. E eu me sinto pertencido a Itabuna a cada gesto de carinho dos munícipes, né? Que também são itabunenses, do abraço, desse reconhecimento que essa casa tem por mim. Às vezes acha que eu fiz pouco para merecer tanto. Então Itabuna é um lugar que eu conquistei, é um lugar que eu gosto de estar. É um lugar onde eu fui colonizado como filho de Itabuna e isso me faz bem, né? E ser colonizado como filho de Itabuna é estar em Itabuna lutando pela independência e pela autonomia desse lugar, pelo progresso desse lugar, né? E lutando na condição de uma luta que não aceitar o que está posto, é se fazer as exigências necessárias para termos cada dia mais orgulhos de sermos todos,
né, de sermos cidadãos itabunenses. E é esse lugar que eu aspiro para Itabuna. Eu tenho muito orgulho de ser dessa cidade, de ser filho dessa terra, mas eu não estou satisfeito, eu quero ter mais orgulho. Eu quero ser mais feliz aqui, né? E, se possível, ver pessoas mais felizes em Itabuna. A história de Itabuna é uma história também linda, né? Que está ligada à agricultura, à lavoura, né? E esse povo brada, passa por uma vassoura de bruxa, por momentos tão difíceis, né? Mas se reinventam, né? A cinquentenário não é mais a cinquentenário de 50 anos atrás, né? Nós temos shopping, então Itabuna vem prosperando, sim, e nós somos insaciáveis. Nós queremos manter a nossa cidade feliz, sorrindo e progredindo. E é isso que eu desejo para todos os itabunenses, né? Itabuna é um lugar tão interessante que tem pessoas que não são daqui, vêm para aqui, passam a amar Itabuna e tem esse lugar como lugar de firmamento cidadão, né? E se fosse um lugar ruim, isso não aconteceria. Então, para todos de Itabuna, eu quero desejar os parabéns pelos trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, homens, mulheres, negros, negras, que fazem essa Itabuna transpirar todos os dias em busca de um progresso. É isso. Chegamos ao final, eu quero te agradecer por contar a tua história hoje, essa oportunidade de estar aqui hoje no quadro Gente de Vitória contigo. Foi, assim, muito O emocionante. prazer é meu. O meu coração hoje. E agradeço a Deus, né? E até na próxima terça-feira estaremos contando mais história de gente itabunense. E eu quero dizer também que eu sou muito feliz porque Itabuna tem TVs, Itabuna tem comunicação.